Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Isso é uma maravilha, né, meu irmão? O homem morto, 4 dias, e ele grita, sai Lázaro, e Lázaro sai vivo. Ele não tocou no Lázaro, ele não, sei lá, fez nenhuma palavra mágica, apenas falou a palavra de autoridade, sai Lázaro, e Lázaro saiu. Então você vai perceber que grande número de judeus, quando souberam que Yeshua estava em Betânia, foram atrás dele e também atrás de Lázaro, porque aquela coisa espalhou por toda aquela região. A notícia da ressurreição de Lázaro foi passado de boca a boca, né? Não tinha internet, mas tinha boca a boca. E a coisa foi andando. Então, quando ele vai a Betânia, vai muita gente para Betânia, atrás dele e atrás de Lázaro, porque Lázaro era a comprovação da maravilha que ele tinha feito. Não é verdade? Veja em João 12:9. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram, não só por causa de Yeshua, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quem de nós não iria atrás? Todos nós iríamos. Inclusive, no outro dia, quando Yeshua faz sua entrada triunfal em Jerusalém sobre um jumentinho, ato profetizado por Zacarias, pois Yeshua não faz nada à toa, né, gente? Yeshua, quando ele faz alguma coisa, tem um fundamento. Então, em Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Eu já comentei com vocês que esse é o jumento mais feliz da terra, não é? O único jumento aonde o Senhor, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, sentou nele. Interessante que o jumento, eles pegam o jumento, depois o jumento volta sozinho, cumpriu o seu ministério, né? Carregar o Rei dos Reis, o Santo de Jacó. Tremendo isso, né? Neste dia, uma multidão foi a Jerusalém por causa de Yeshua. Veja em João 12, de 12 a 13. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Yeshua vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Roshaná, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Este ato profético sobre Yeshua o identifica com 3 coisas fundamentais. Primeiro, o identifica como enviado de Deus, o Deus de Israel. Segunda, o identifica como Salvador, pois a palavra Roshaná, que em português a gente fala Hosana, Rosana, né? Roshaná, em hebraico significa salva-nos, suplicamos, salva-nos. E faz alusão ao Salmo 118, eles estavam proclamando o Salmo 118, eu botei muito mais, de 20 a 26. Esta é a porta do Senhor, ó, Yeshua não é a porta? Por ela os justos entrarão. Graças te dou porque me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos. Te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos. Envia-nos a prosperidade.
bendito aquele que veio em nome de Yud-Re-Vav-Re. Da casa de Yud-Re-Vav-Re vos bendizemos. Então eles estavam proclamando o Salmo 118. O identifica também como rei de Israel. E para isso, precisava de quê? De testemunho do povo judeu. E também precisava ser aclamado rei por eles. E neste momento profético, Yeshua o foi proclamado pelos judeus rei de Israel. E os judeus que testemunharam que Yeshua veio de Yud-Re-Vav-Re e veio para salvar e reinar como rei de Israel, foram exatamente aqueles que presenciaram a maravilha que Yeshua fez ressuscitando Lázaro. Veja em João 12, 17 a 18. Dava-lhe, pois, testemunho a multidão que estava com ele quando chamara a Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dentre os mortos. E foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que ele fizera esta maravilha, este sinal. Deus é tremendo. O mesmo povo que o viu ali ressuscitar Lázaro é o mesmo povo que foi dar testemunho em Jerusalém que ele é o Salvador, o Rei de Israel. Tremendo, né? Este sinal da ressurreição de Lázaro foi tão poderoso que os principais sacerdotes confessaram e profetizaram com suas bocas que muitos de Israel passaram a crer nele. Então, sabe qual foi a solução deles? Vamos matar Lázaro também. Veja em João 12, de 10 a 11. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Yeshua. Muitos judeus creram nele. E este sinal também fez com que os fariseus profetizassem que o mundo inteiro irá após Yeshua, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Filho de Deus. Veja em João 12, 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vesdes que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. Isso é profetizado, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E entre os que tinham subido a Jerusalém por causa do Pêssar, que se aproximava, estavam também estrangeiros, oriundos da Grécia, que criam no Deus de Israel. Veja João 12, 20. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Possivelmente por causa do sinal maravilhoso operado por Yeshua ao ressuscitar Lázaro, comentado por toda Betânia, a cidade onde aconteceu, Samaria, Pérea, Galiléia, inclusive em Jerusalém, onde Yeshua foi aclamado rei de Israel por judeus, que viram o sinal da ressurreição de Lázaro. Com isso, a fama de Yeshua chega aos estrangeiros. A fama do Mashiach e rei de Israel, vindo de Deus, transborda as fronteiras de Israel e chega aos corações dos estrangeiros. E esse estrangeiro externam o desejo de ver Yeshua. Veja em João 12, de 21 a 22. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Yeshua. Filipe foi dizê-lo a André. Então, André e Filipe foram dizê-lo a Yeshua. E o interessante disso tudo, e o fato da existência e fama de Yeshua chegar ao estrangeiro,
é, na realidade, um sinal dado pelo próprio Pai. Amém? Desde a antiguidade, pois Yeshua é rei, é salvador vindo do Deus de Israel, não só para judeus, mas para os gentios também, para que se cumpra a promessa de Deus ao pai Abraão, que está em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu, ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja também em Gênesis 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aqui temos o cumprimento exato dessa promessa de Deus ao seu amigo Abraão. Yeshua é a descendência do pai Abraão, onde homens e mulheres de Israel e de todas as nações, se crerem, se tornarão benditos. Então, se tu crê em Yeshua, tu és bendito, porque a promessa de Deus ao pai Abraão é que a semente de Abraão tornaria bendita todas as famílias da terra. Então, nós somos benditos, porque cremos em Yeshua HaMashiach. Amém? Então, aqui se cumpre essa promessa que Deus fez ao seu amigo Abraão. Mas quando Filipe vem falar com ele, olha a resposta que Yeshua dá em João 12, 23. Respondeu-lhes Yeshua: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Yeshua não respondeu nada para eles. Yeshua percebeu que esse era um sinal dado por Deus. Quando a fama dele chegou aos corações dos gentios, Yeshua entendeu: é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Que coisa! Deus é tremendo, Deus cumpre a sua palavra, porque Deus, Ele quando fala, Ele cumpre, não importa o tempo que passa, porque se Ele prometeu a Abraão que na semente dele seriam benditas todas as famílias da terra, assim o é. Amém? Glória a Deus por isso. Isso me alegra muito. Mas Yeshua dá uma resposta estranha também. É hora de ser glorificado o Filho do Homem. O interessante é que Yeshua está falando da sua morte. O que é glorificar, hein? É ter fama, não é? É ser exaltado na frente de alguém, seja homens, seja o que for, na verdade, glorificar isso. Mas para Yeshua não, ele está falando da morte. É na morte que o Filho do Homem é glorificado. É na sua morte que Deus o glorificará. Veja em João 13, de 31 a 32. Tendo ele, pois, saído, disse Yeshua: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Vamos também ver 17:1, João 17:1. Depois de assim falar, Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Observe que a glorificação que Yeshua pede ao Pai para si mesmo é a que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, antes, muito antes dele descer do céu. Veja João 17, 4, 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Yeshua existe antes do mundo existir, antes dos homens, antes dos anjos. Ele está pedindo a Deus aquela glória que ele tinha com ele. Mas é na sua morte que também ele será glorificado
entre os homens. Amém, meu irmão? Yeshua é glorificado na morte pelo Pai e pelos homens que nele creem. Veja em João 12, de 32 a 33. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de como havia de morrer. Yeshua está falando que ele só atrairia a todos e adquirirá fama e glória entre os homens quando for morto, pendurado no madeiro. E essa glorificação de Yeshua entre os homens foi profetizado por Moshe no deserto. Veja em João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem crê nele? Então você tem a vida eterna, você não vai ter a vida eterna. Você já tem em si a vida eterna. Yeshua mesmo diz que os homens só iriam reconhecer que ele é o que dizia ser, que ele vinha do Pai, só quando fosse levantado no madeiro. Veja João 8, 28. Prosseguiu, pois, Yeshua, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ó. O homem só daria glória a Yeshua o dia que ele fosse levantado. Só reconheceriam que ele é aquilo que ele dizia ser quando ele fosse levantado. E que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Meu irmão, não é à toa que então o centurião e os soldados que guardavam Yeshua quando ele morreu, proclamaram em alta voz, lá em Mateus 27, 54. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Yeshua, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era... Cumpriu-se o que Yeshua falou, que ele seria reconhecido quando ele fosse levantado. Amém, meu irmão? Yeshua é glorificado tanto por Deus como pelos homens em sua morte. Olha que coisa, meu irmão. Você já tinha percebido isso? Ele só adquiriu fama entre os homens depois que morreu. E ele só foi glorificado pelo Pai depois que morreu. Então, tanto para os homens como para o Pai, Yeshua é glorificado em sua morte. Amém? Você já tinha percebido isso, meu irmão? Yeshua é glorificado tanto por Deus como pelos homens em sua morte. Ele é glorificado pelo Pai na sua morte, com o Pai devolvendo a glória que ele tinha com o próprio Pai antes do mundo existir. Yeshua é glorificado na sua morte entre os homens, pois é na sua morte que ele gerará frutos para Deus na terra. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Amém, meu irmão? Então, como ele mesmo disse em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. São estes frutos que irão glorificá-lo na terra. É você que é fruto dele. Amém? Yeshua é o grão de trigo que o próprio Deus plantou na terra para dar frutos. Mas primeiro, o grão semeado tem que morrer, senão não gerará fruto para Deus, o semeador. Veja o que é dito em 1 Coríntios 15, 56. 36. Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Se você plantar uma semente e ela não morrer, ela não vai gerar árvore. Então, Yeshua é a semente que Deus lançou na terra. E se ele não morresse, ele não ia brotar fruto para Deus, que somos nós. Então, tu és fruto daquela semente plantada por Deus na terra, que morreu e está gerando fruto até hoje. Ô semente boa, Kellen.
Não importa se a terra está seca, se a terra está molhada, se está ventando ou não está ventando, invariavelmente ela gera fruto. Até na seca, aquela semente é muito boa. Semente perfeita que Deus lançou nessa terra. E se você é fruto deste grão de trigo que o próprio Deus semeou na terra, fica sabendo hoje, neste Shabat, esta palavra que vou te dizer em Hebreus 2, de 9 a 18. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Yeshua, coroado de glória e de honra por causa da sua morte. Está vendo aí, ó? Ele é coroado de glória por causa de sua morte. Como que alguém carnal pode entender isso? Como que a carne pode entender que alguém morrendo é coroado de glória, tanto pelo Deus Criador, quanto pelo próprio homem? Porque nós que somos gerados dele, nós o glorificamos, ele tem fama entre nós, e nós nos prostramos diante dele. Mas só aqueles que são gerados nele. Somos nós que glorificamos ele. Tremendo isso, né? É você, meu irmão, que glorifica Yeshua. O Pai glorificou ele. O Pai devolveu a glória que ele tinha com ele antes da fundação do mundo e ainda colocou sentado à destra. E está glorificando, porque todas as coisas o Pai está colocando aos pés de Yeshua depois da sua morte. E nós estamos glorificando ele, porque fomos gerados dele, e ele tem uma grande fama entre nós. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso salvador, ele é o nosso rei, ele é o nosso noivo. Nós só falamos coisa boa dele, ninguém fala coisa mal, ruim, porque nós fomos gerados por ele. Então ele tem glória dos homens também. E foi coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. Olha que coisa. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, eu e você, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Olha que coisa. Pois tanto o que santifica Yeshua, como os que são santificados, nós, vêm todos de um só. Por causa dele, não se envergonha de lhe chamar irmão. Então, ele não se envergonha de te chamar de irmão. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Yeshua derrotou o diabo na morte. Então ele venceu a batalha, ele foi glorificado, por isso que a Bíblia diz que ele é glorificado, coroado na morte, tanto por Deus quanto pelos homens. E livrar-se todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Ele veio em carne,
Mas uma coisa interessante aqui, que você precisa prestar atenção, é que ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e nos livrou todos aqueles que com medo da morte. O diabo ameaçava a gente com a morte. Você vai ver que quem não crê em Yeshua não crê na vida eterna. Então, eles são constantemente ameaçados pelo diabo com o fim da vida pela morte. Mas aquele que foi gerado por Yeshua já não tem mais medo, porque mesmo morto viverá. E aquele que em mim crê tem vida eterna. Então, mesmo que morra, voltará a viver. Então, o diabo não pode mais nos ameaçar com o fim de nossa vida, com a morte. Porque ainda que venhamos a morrer, nós voltaremos. E ele o verá. Todos verão. Isso não vai ser escondidinho, todos verão. Nós, junto com Yeshua, em vida. Estavam por toda a vida sujeito à escravidão, pois, na verdade, ele não presta auxílio aos anjos. Yeshua não veio trabalhar para os anjos aqui. Ele veio para trabalhar, mas sim para a descendência de Abraão, já viu? Yeshua só trabalha para a descendência de Abraão. Amém, meu irmão? Por isso que em Gálatas está dizendo que aqueles que creem nele são também descendentes de Abraão. Glória a Deus, meu irmão. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. Yeshua tem poder de socorrer todas as pessoas que creem nele de qualquer tentação que o diabo coloque diante de nós. É isso que está escrito aqui, pode socorrer aos que são tentados. Ninguém é tentado por Deus, como as pessoas falam. Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta. Mas Yeshua pode te livrar, pode nos livrar de qualquer tentação que o diabo venha colocar diante de nós. Então, para terminar, para guardar no seu coração, Shema, ouve essa palavra. Yeshua pode nos socorrer de toda e qualquer tentação colocadas pelo diabo diante de nós. Porque ele derrotou o diabo na cruz. E ele derrotou aquele que nos ameaçava com o fim das nossas vidas pela morte. Porque agora, aquele que nele crê, tem em si mesmo a vida eterna. Shabbat Shalom.